O texto de hoje, segundo aos Reis 6, 24 e 25, nos diz: Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. O segundo texto que nós vamos ler é segundo aos Reis 7, 1 e 2, que está no mesmo contexto, que diz: Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então nós temos 2 textos que eles estão no mesmo contexto. O primeiro texto que nós lemos é sobre o cerco de Ben-Hadad. Então no que é que consistia um cerco? Quase toda a cidade daquela época ela era fortificada, ou seja, ela possuía grandes muros ao redor da cidade, altos muros, em toda a sua extensão. Então, esses muros, ao mesmo tempo que era uma segurança para a cidade, né, para manter fora os inimigos ou pessoas indesejadas, ao mesmo tempo, no caso que nós lemos do cerco de Samaria, foi algo ruim. Por quê? Porque o cerco de Ben-Hadad, do que consistia? Ele reunia todo o seu exército e ali ele permanecia em volta da cidade por meses, anos, cercando e impedindo que pessoas entrassem ou saíssem. Então, com essa estratégia, a comida, né, os recursos internos da cidade, ele ia acabando, ia diminuindo, as pessoas iam enfraquecendo, as pessoas iam ficando preocupadas, famintas, e chegava uma hora que elas acabavam que por abrir os portões da cidade, e ele invadia sem problema algum, sem esforço algum. Então o primeiro texto que nós lemos fala sobre isso, o cerco de Ben-Hadad. Mas no segundo texto que nós vemos a palavra de um profeta. Eliseu, ele profetiza um livramento, né, a provisão de Deus. Então Eliseu profetizou que no dia seguinte, naquela mesma hora, haveria um milagre tão grande de abundância da parte de Deus. Então deixa eu te dizer algo. Em vários momentos, né, o povo de Deus já passou por crises. Quando a gente vê a história, quando a gente vê os relatos bíblicos, nós comprovamos que em muitos momentos nós já passamos por crise. A humanidade já passou por crises. Em especial quando nós falamos do povo de Deus, você vai ver que tanto eles causaram por rebeldia, ou muitas vezes povos que se levantaram contra o povo de Deus, mas o fato é que o mundo já experimentou crises. E falando sobre aquilo que nós estamos vivenciando essa época, né, de pandemia, de Covid, enfim, o mundo já experimentou outras pandemias. Então hoje que a gente está vivendo já aconteceu em outras gerações. Eu sei que não tão da forma talvez com que nós estamos vivendo mundialmente, né, globalmente, por causa da tecnologia, do acesso rápido a informações, mas nós já passamos por isso. E algo que eu queria frisar hoje é que ao mesmo tempo que nós já passamos por crises, ao mesmo tempo nós vemos Deus levantando os seus profetas, Deus usando profetas para falar no meio da crise. Ou seja, Deus ele já transformou crises em milagres. E hoje o que nós ouvimos falar, o que mais nós ouvimos no Brasil, nos meios de comunicação, é crise, epidemia, recessão, pandemia, morte. Os noticiários, eles falam isso constantemente, mas eu queria te encorajar a mudar o seu linguajar. Então, ao invés de falar de crise, comece a falar de milagre. Comece a falar de graça, comece a falar de bondade, comece a falar de bênção, comece a falar de paz, comece a falar do cuidado de Deus com os seus filhos, comece a falar daquilo que Ele já fez na sua vida, aquilo que Ele vai fazer, das promessas que você tem, porque guarde isso, a crise ela é uma grande oportunidade para a gente viver milagres, para que a gente possa experimentar milagres, mas a questão é como é que nós vamos transformar a crise em milagre.
Em primeiro lugar, eu queria falar para você, o primeiro princípio é: ouça a voz profética. Em 2 Reis 7:1 nós lemos, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então Eliseu, ele era um profeta e ele estava declarando uma palavra profética para o povo. Então olha só, em meio àquela crise extrema, Eliseu ele se levanta como uma voz profética que profetiza o livramento de Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos é que em meio à crise, aprenda a ouvir a voz profética. Aprenda a ouvir aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele está fazendo em nosso meio. A palavra diz que a nossa fé ela é ativada pela palavra de Deus. O que vai gerar fé em nosso coração é a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer algo. Você precisa estar cheio dessa palavra. Você precisa crer nessa palavra. Não é o noticiário, não é a rede social, não é as rodas de amizades que gera fé, mas é a palavra de Deus. Tudo isso é muito bom, estarmos atentos ao noticiário, nos relacionarmos através de rede social, termos amizade, mas deixa eu te dizer, o que gera fé no seu coração é a palavra de Deus. O segundo princípio dentro desse contexto que eu quero falar é: seja essa voz profética. Se você tem o Espírito Santo, se você tem a palavra de Deus, fale das maravilhas dele, fale daquilo que ele tem feito. Não seja um propagador de notícia ruim, mas seja um propagador de boas novas. Nos dias de crise, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem a revelação do céu. Busque essa revelação do céu. Deus ele não está quieto, Deus ele não está preso lá no céu, ele continua fazendo, ele continua atuando em nosso meio. Segundo as Crônicas 20:20, olha o que nos diz: escutem, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas e vocês terão vitória. Então tenham fé em Deus. Tenha fé em Deus que nós seremos sustentados, nós veremos a provisão de Deus. E tenha fé nos seus profetas para que a gente tenha vitória. Então, se você quer ter vitória, seja um profeta e creia nos profetas. O segundo princípio que nós queremos falar é: afaste da sua vida toda incredulidade. Segundo as Reis 7:2 nos diz: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda, olha só o que ele fala, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ou seja, ele estava duvidando daquilo que Eliseu estava dizendo. E aí Eliseu vai e o adverte e diz: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então, enquanto Eliseu estava profetizando que Deus iria fazer um grande milagre, o oficial ele se posiciona de uma forma incrédula. E ele diz: olha, ainda que Deus, mesmo se Deus fizesse milagre, é impossível. Deixa eu te dizer algo. Em todo lugar você vai lidar com incredulidade. Em todo lugar você vai ter que lidar com pessoas que não acreditam em milagres. Pessoas que duvidam do poder de Deus. Pessoas que estão com a sua mente formatada. Pessoas que vivem um ceticismo. Pessoas que já desacreditaram. Pessoas que não acreditam mais que Deus pode fazer. Então o que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Não permitir que a incredulidade tome conta do nosso coração. Não permitir que a incredulidade roube a oportunidade que nós temos de vivenciar o sobrenatural. Então blinde o seu coração contra qualquer incredulidade. Não permita que uma palavra contrária, que amizades, que até familiares venham e te coloquem para baixo e acabem com a sua fé. Mas creia no Deus do impossível, creia no Deus que Eliseu profetizou, um Deus que faz milagres. E olha só, em 24 horas Deus honrou a palavra do profeta. E a Bíblia fala que em 24 horas houve abundância para aquele povo. Então, Deus ele continua no controle, Deus nunca perdeu o controle. Deus não está ausente, Deus, pelo contrário, a Bíblia fala que Ele é o Emanuel, que Ele está presente em nosso meio. E Ele continua cumprindo a sua palavra, Ele continua exercendo a sua autoridade. Então eu quero profetizar para você que Deus vai mudar a sua crise em milagre.
Eu quero convidar você a crer nessa palavra, que Deus vai mudar a sua crise em milagre. Para isso, ouça a voz profética e seja uma voz profética. Em segundo lugar, afaste da sua vida toda incredulidade. Não permita que palavras contrárias roubem a sua fé. Então essa é uma palavra para o seu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Creia nessa palavra e vivencie os milagres de Deus para a sua vida.